Salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Rir MS, da nossa grave mãe maravilhosa Mídia Max. Eu sou Alex Figueiredo MS, trazendo para vocês sempre esses talentos nacionais, regionais do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E claro, sim, com conteúdo de qualidade e de alegria, porque afinal de contas, rir é sempre a melhor proposta e nós podemos rir de qualquer coisa, inclusive das contas, dos boletos, né, dos desafios de existir, porque afinal de contas, eles vencem, eles é que vencem. E hoje eu estou trazendo um analista financeiro, um grande parceiro meu, justamente Luiz Serrano. Seja bem-vindo aqui, meu querido. E assim, hoje a gente dá essa quebrada, mas a grande verdade é essa. Que no Brasil, quem não está preocupado com o dinheiro é porque já está sendo consumido por ele. ou ele está no processo de cair, ou então ele já caiu, né? Hoje, você falou para mim uma vez que em Mato Grosso do Sul, por exemplo, 1% das famílias em Mato Grosso do Sul é que ganha um pouco melhor, né, acima de um valor de, eu acho que 20 mil reais, mais ou menos. Sim, isso. Sim. E o restante é a grande massa. É a grande massa. É cobrir a janta para pagar um almoço. Aí eu pergunto, ô Luiz, hoje, por exemplo, nessa sua vivência, hoje, mais de 18 anos nessa área financeira, como que a gente pode, assim, as famílias se identificarem primeiro? Porque às vezes elas não, é você que gasta mais, eu que gasto menos, você que tem que estar ligado, você que não está desligado. Como é que é esse perfil desse público hoje pra gente? Rapaz, Alex, isso aí é um misto, né? De entender o perfil e ter clareza financeira através de ferramentas. Então, mistura-se um pouco de emoções e mistura técnica de finanças. Então, as famílias vivem esse dilema porque, assim, enquanto a vida, a boleto. E a esperança, né? A esperança. Dele você paga, põe no chapéu. Põe no chapéu. Então, eu digo sempre assim, um primeiro grande passo é entender o impacto das emoções. Ah, entendi. Então, assim, os casais, eu gosto muito de brincar com essa história de signo, não é? O brasileiro gosta de signo. Muito. Ali, eu me lembro quando eu era adolescente, via o pessoal lendo, se combinava com o seu signo, combinava com o da menina, etc. E em finanças tem algo muito parecido, que são os perfis financeiros. E cada pessoa tem dado a sua experiência, dado a sua construção e, quiçá, até o seu próprio DNA, vamos dizer assim. Então, no Brasil, a gente fala assim que existem 5 perfis financeiros. Olha aí. Existem aquelas pessoas que, por natureza, são gastadoras. Por natureza. É a maneira que ela se relaciona com o dinheiro. Toca a vida dessa forma. Toca a vida dessa forma. É o jeitão dela, ela adquiriu isso ali na infância, enfim, na adolescência. É um perfil. É uma forma que a pessoa tem de se relacionar com o dinheiro. Entendi. O outro oposto do gastador é o poupador, ou mão de vaca, né? Tem casamento entre esses caras? Pois é, aí começa a brincadeira a ficar boa. Eu só tô falando de dois, né? Cara, então tem o gastador e o poupador nos extremos, digamos assim. Nos extremos, vamos dizer assim. Aí a gente começa a funilar um pouco mais. Tem pessoas que se relacionam com finanças, com dinheiro, de maneira desligada. Ela não gosta, ela não se envolve, não se interessa. Ela é desligada por natureza. É aquela pessoa que, se tiver muito dinheiro, ela vai viver bem. De repente tinha muito, perdeu tudo, ela vai viver bem também. Ela não é nem gastadora, nem poupadora. Ela se relaciona, é curioso isso, ela se relaciona com dinheiro se abstendo, se desligando. Caramba! Cara, existe essa pessoa? Existe essa pessoa. É muito comum essa pessoa. É mais comum que a gente imagina. Mais comum que a gente pensa. É tipo assim, o divertidamente das finanças, então você tem... Tem, exatamente, tem isso sim. E existe o descontrolado. Quem é o descontrolado? Ele chega a ser pior que o gastador. O gastador, em geral, ele se relaciona gastando. Entendi. Mas ele tem um peso na consciência. O descontrolado não tem,
por natureza, ele é avesso a qualquer tipo de controle. Ele não abre extrato, não olha extrato e vamos que vamos. Extrato para ele é de tomate e tá bom demais. Quando muito. Quando muito. Porque já fala extrato, ele já, né? Fatura, então, de cartão de crédito, ele não quer nem ver. É a forma. E no centro, não sei se no centro, mas assim, não tem uma ordem de importância, porque não tem melhor, não tem pior, tem jeito de ser. O importante é a pessoa se reconhecer ali, para ela trazer à tona um nível de consciência que talvez ela não tinha. Entendi. Porque à medida que ela se vê nesses perfis, nessas maneiras dela se relacionar com o dinheiro, ela aciona um sinal amarelo quando ela está entrando naquele nível mais baixo daquele perfil. Percebe como é? Então olha só, então nós temos aí o gastador, aí no outro ponto o poupador, aí tem o desligado, o descontrolado, e tem o financista. Quem é o financista? É aquele perfil, né? E aí eu não estou falando de sexo, homem ou mulher, estou falando de pessoa. Sim. Que é aquele perfil mais focado em planejamento, em controle. A gente percebe isso, assim, tem casais, por exemplo, que por mais modestos que sejam, tem lá a cadernetinha, anotam. Existe a turma das planilhas do Excel, do software, dos aplicativos. Então, quando a pessoa se reconhece dentro de um perfil, ela fala, cara, esse sou eu. Quando ela assim faz, o que acaba acontecendo? Quando ela está naquele nível, vamos falar assim, da muquiranagem máxima, né, que é o poupador, ela fala, não, cara, calma. Tô no nível mais baixo do meu perfil. Ele acaba cedendo um pouco e desfrutando também do recurso que ele tem. Tipo assim, aquela situação, o cara ele vai se tornando tão fechado, às vezes as pessoas falam assim, tão suvindo a mão de vaca, mas na verdade não é bem esse negócio, e de repente ele fala assim, não, hoje eu vou sair, vou fazer um jantar porque eu mereço. Pode ser, né? Por quê? Porque ele se percebe, mesmo o financista, ele se percebe que está muito metódico, o negócio passou dos limites. Entendi. Então ele também se percebe. O gastador idem, assim sucessivamente. Então é importante que esse assunto seja mais divulgado, para as pessoas se perceberem. Sim. Por quê? Isso é jeito da pessoa, tem um pouco da formação familiar, tem um pouco das experiências. Então imagina assim, uma pessoa que lá no início da infância passou muita restrição, percebe? Certo. Aí ela conseguiu dar a volta por cima, montou um belo do patrimônio. Ela pode se tornar muito sovina por conta daquele trauma lá atrás. Olha aí. Ela tem medo de voltar lá, então ela fica muito sovina. Bendito emergente, digamos assim. Exatamente. Um cara que realmente batalhou, e daqui a pouco ele... Ou então ele pode transformar os seus filhos, por exemplo, num descontrolado. Pode também. Num gastador. Pode também. Então o que é importante entender? Entender quem sou eu nesse tabuleiro, como eu me comporto, como eu me relaciono com o dinheiro e tentar equilibrar isso. Eu sempre digo assim, elevar nível de consciência. Entendi. Sobre si, né? Conheça a ti mesmo, né? Eu acho bonito você falar isso porque, por exemplo, às vezes as pessoas elas são condicionadas a dialogar da seguinte forma, como é que é? Dinheiro, religião e futebol não se fala, né? Não se discute, já não vê um negócio assim? Sim. E na verdade não é essa pegada, pelo contrário. Não. Existe um tempo, existe uma mudança de raciocínio em algumas famílias que elas estão produzindo justamente esse diálogo na casa. E a partir da casa construir uma nova experiência. Uma nova sociedade, nova experiência, né? Quem sabe. Então, aí você começa a entrar numa outra seara que começa a tornar a brincadeira mais bacana. Por quê? Os casais, os namorados, os noivos, não conversam sobre finanças. Conversam sobre tudo, menos sobre finanças. Na sua grande maioria, minha experiência me fala isso. A gente vê a parte de fora, com a casca do ovo, não sabe o que está lá dentro. Não sabe o que está lá dentro. Caramba. E outra, você pega
pessoas com educação diferente, Sim. com nível socioeconômico diferente. Isso até não é problema, e não é problema, mas perfis financeiros diferentes. E aí começa o problema. Porque como eu não vi isso na minha casa, não fui educado, esse assunto não faz parte da realidade, o que acaba acontecendo? Essas pessoas se casam. Entendi. Então imagine você um casal onde um, por alguma razão, tem o perfil poupador, que para ele, a maneira dele se relacionar com o dinheiro é guardando. Guardando. O verbo desse cara é guardar. Casa com outro cujo verbo dele é gastar. Nossa. De perfil gastador. É a maneira dele se relacionar. E ambos estão inconscientes desse assunto que a gente está trazendo aqui. Que é tipo assim, é aquela brincadeira que você estava acabando de falar. O horóscopo financeiro, você não pergunta o que é tá mais fácil você falar, você é que signo, a pessoa responde para você que é que signo, mas aí na hora de falar, qual que é o seu perfil financeiro? O seu nome está protegido no Serasa, então não é essa a ideia que a gente está falando aqui. Não é o perfil do que está acontecendo daqui por diante. Exatamente. Porque às vezes os dois podem estar no melhor cenário, sim, e diluir o seu capital. Ou às vezes os dois podem estar no pior cenário financeiro e construir um novo momento, um capital grande. Claro. Isso é fato, né? Agora, o principal é essas pessoas se reconhecerem como tal. Porque se não se reconhece, enquanto um está querendo guardar, o outro está querendo gastar. Entendi. Esse casamento vai ser de conflito. Nossa. Aí você, vamos colocar um outro casal que eu acho assim, que são opostos. Sem saber, né? Sem saber, esse é o problema. Sem saber. Depois não sabe porque tem problema no relacionamento. Não sabe. Então imagina alguém de perfil financista, que é um perfil mais controlado, mais planejado, tende a planejar coisas, a administrar coisas, casado com um perfil descontrolado. Caraca. É conflito, porque a forma deles se relacionarem com o dinheiro e com as finanças é diametralmente oposto. Nossa. Percebe como é? Vem cá, e você, por exemplo, tô brincando aqui, tá? Mas dá pra ser mãe de Ná nesses perfis? Tipo, dá pra fazer um pré-nupcial ou conversar? Porque agora tá uma modinha, que os caras estão falando assim, olha, eu vou me relacionar com alguém, tira a foto dos remédios que você toma. O outro, se for muito maior que os meus, tira a foto do seu extrato também, vamos ver se vai rolar. Pode acontecer isso. Você já recebeu, por exemplo, às vezes, a oportunidade de conversar com casais nesse sentido? Até porque, por exemplo, na maioria das vezes, um casal ele vai empreender junto. Também tem que respeitar esses perfis. Claro. Né? Um casal vai constituir um novo bebê que chama-se CNPJ. Né? Às vezes tem isso. Não, você tem o quê? Você tem 2 filhos, 3 pets e 2 CNPJ. E aí, acontece. E eu acho bonito isso, que a gente consegue conciliar de uma maneira mais harmônica essas diferenças. Né? Exatamente. Não é porque o perfil é diferente que o casal não vai dar certo. Olha aí. Não é isso. O que faz esse relacionamento, seja dentro de uma organização, de uma empresa ou no casamento, que é uma organização, é conversar, entender como o outro funciona, entende? Uhum. E aproveitar o ponto forte de cada perfil. Olha que massa. Por quê? Assim, você fala assim, uma pessoa de perfil gastador não tem ponto forte. Tem. Ela tem ideias de hobby, de viagem, ela é uma pessoa criativa. Enquanto uma pessoa de perfil poupador, a gente acha que o ponto forte dele é que ele guarda dinheiro. Mas ele não, em geral, ele não desfruta do recurso. Entendi. Então, eventualmente, se bem conversado e bem entendido isso no casal, o poupador pode se beneficiar dos comportamentos do gastador e o gastador se beneficiar dos comportamentos do poupador. Caramba. Agora, isso é uma elevação de nível de consciência. Agora, como que eu sei se sou isso, sou aquilo? Cara, tem lá alguns
alguns requisitos, etc, que Tem você meio que um Google teste Forms de perfil. ali. Um Google Forms que você pode preencher. Caramba. E o importante é que esse assunto comece a fluir na sociedade. Dinheiro, educação financeira não pode ser tabu nas famílias. Não pode. Não pode, né? Porque é curioso, né? Nós aprendemos de tudo sobre tudo. Sim. Mas não aprendemos de finanças na escola, na família, na igreja. Ninguém fala esse assunto. Dificilmente o assunto finanças é transitado de uma geração para outra. Caramba, Você transita herança. olha como é que é importante isso. Você está falando uma coisa que, cara, me toca o coração, porque às vezes as pessoas, por exemplo, você pega um Isamitiba, por exemplo, já falecido, tá, mas ele falava uma coisa poderosa, ele falava assim, não é o cromossomos, é o como somos. E aí você manda hereditariamente um modelo falido. Exatamente. Qual que é a tendência minha? Repetir. Repetir. Então, Não quer dizer que eu não vai, mas é uma tendência. Então, o convite sempre que eu faço para casais, para pessoas, em todos os trabalhos, em tudo aquilo que a gente faz aí, né? Reflita sobre isso. Caramba. Sobre essa parte emocional. Converse com seu cônjuge. Porque também, quando eu falo isso, as pessoas falam, cara, seria mais fácil se eu tivesse casado com alguém do meu perfil. Mas já casou! Né? Esse é o ponto. E não seria legal. É verdade, é o que você Deixa acabou eu de te falar. Mas imagine um casamento de 2 poupadores. Nossa, é disputar quem é o mais poupador. E não desfruta nada. Vai chegar numa velhice com uma montanha de dinheiro, sem história para contar para neto. Nossa. Então a diferença é que faz o crescimento acontecer. Agora, nós precisamos aprender a conversar sobre finanças em família. E é bonito, no casal. E é bonito você falar isso como é um jogo de xadrez, porque, por exemplo, num casal vira uma disputa de ping-pong, já viu? Tipo, quem gastou isso aqui? Foi você, não fui eu, foi você, mas você não falou pra gastar, eu gastei. E isso daí, cara, isso leva a uma falência familiar. Sim. A mesma coisa pode estar acontecendo agora, nesse momento que a gente está conversando, na tua empresa, né? No teu serviço como empreendedor. E aí eu fico imaginando, você que tem experiência de multinacional, você que já trabalhou em várias empresas multinacionais, o que é mais gostoso viver hoje? O CLT ou o CNPJ? Você me apertou. Não, porque depende da relação, né? Enfim, só para eu fechar o assunto casal, posso? Manda ver. O que eu vejo que é importante é avaliar o nível de conversa que o casal tem sobre finanças. Bonito. Ponto. Como que você avalia isso? Tem testes. Mas, em geral, finanças entre o casal é conversado só em momento de estresse. Na dor. Na dor, já está ferrada. E existe exatamente. Aí é conflito. Então, existe um monte de outras conversas de finanças que são extremamente prazerosas de se conversar. De finanças. Olha. Qual é o seu sonho, por exemplo? Tá vendo? Qual é o meu? Qual é o sonho nosso enquanto casal? Quanto isso custa? Quanto a gente consegue destinar para isso? Entende? Sim. Então, isso são conversas sobre finanças para ficar em 3 pontos que os casais deveriam ter. Queremos abrir uma empresa? Sim ou não? Qual o impacto disso? Quanto de capital inicial eu vou precisar? E se eu morrer? Você consegue tocar as finanças sozinho? Caramba. E se nós recebermos uma herança, uma bolada? O que a gente vai fazer com o dinheiro? São conversas prazerosas, mas os casais em geral não fazem isso. O que eles fazem? Não conversam sobre esse assunto. Uma grande maioria dos brasileiros. Muito. E quando conversam, é quando apareceu o nome no SPC. Começa a ficar protegido, né? Vem o oficial de justiça pegar o carro que é financiado. Vem a ordem de despejo da casa.
Entende como isso Dói? Dói, é extremamente perigoso. E isso é uma realidade do brasileiro, Alex. Caramba. Se você dá uma googada, Confederação Nacional do Comércio, pesquisa PEIC, que é a pesquisa do endividamento do consumidor. Dados de setembro, arredondando porque eu não vou saber o décimo, mas 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Caramba. E isso é assim há muito tempo. Não é... É geracional. É geracional. Por quê? Porque uma família não educa seus filhos nesse aspecto. A família não educa, a escola não educa, a igreja não educa. Percebe como é? Sim. E aí isso vai se transformando. Então, você imagina, basta a gente imaginar de que cada 10 famílias, 8 estão convivendo com um endividamento extremo. E aí você pode até falar assim, mas tá bom, Luiz, a PNAD nos diz que aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, a renda média da família é R$2.000. Olha aí. Renda média. Meu pai. É por isso que estão endividados. Não. A própria PEIC, que é essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, ela separa o endividamento em cluster, em grupos. Famílias até 3 salários mínimos, até 5, até 10 e mais que 10. O indicador do endividamento familiar não muda a despeito da renda. Ô, louco. Então, quer dizer, é possível você construir um processo de renda ganhando qualquer valor. Qualquer valor. Construir um processo de endividamento. Aí isso é com um valor qualquer. Então, tipo, qualquer valor qualquer. É uma matriz de Pareto, seria o bendito do 80-20? Mas... Não chega a ser, porque ele é linear. Caramba, olha então, que loucura. Assim, a família que tem renda de até 3 salários mínimos, tá lá, 80% delas estão endividadas. A família com mais de 10 salários mínimos, 80% dela está endividada também. Caramba. Então, o que nos leva... Qual é o entendimento que a gente tem daí? Independe da renda. Cara, é comportamento. Eu acho bonito você falar isso, porque, por exemplo, eu vou perguntar o lance do CNPJ e do CPF daqui a pouco. Mas, a gente volta nele. Okay. Mas assim, você falou uma vez numa palestra que a questão do cafezinho, né? Questão de você... Cara, cafezinho... assim, o custo de um cafezinho ao longo de um tempo. Então, porque assim, nós não valorizamos pequenos gastos. Nós desprezamos moeda. Sim. Já reparou isso? Sim. A gente despreza a moeda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para o exterior. O comportamento lá é diferente. É na moedinha. Então, eles valorizam isso, cara. Por quê? O pequeno gasto você não sente, ele não dói. O que dói são grandes valores. É a dor do gasto. Entendi. Então, o que acontece? Pequenos gastos, R$2, R$5, você não dá valor para ele. Mas isso, ao longo do tempo e de maneira frequente, sabe aquela história de montinho, 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 fez um montão? Certo. É isso. Certo. Vou te dar um exemplo. Vou te perguntar aqui. Vou inverter aqui, eu que vou te entrevistar. Não tem problema, não tem problema. Vou suando já. Bota uma nota de R$20 na sua carteira. Em quanto tempo você gasta ela? Cara, horas. Às vezes. Bota uma nota de R$200. Não, tá guardado. Tá ali o Lobo Guará, porque é uma coisa difícil você ver. É isso. É difícil você ver. Esse comportamento que você respondeu, e eu acredito que é assim mesmo, é da maioria. Caramba. Se você põe notas miúdas na carteira, e hoje a gente não usa nota, isso é até um problema. A gente usa meios digitais, mas voltando à época da nota, se você coloca lá 10 notas de R$2 na carteira, você vai torrar rapidão. Se você bota uma nota de 200, você segura mais. Você segura mais. Por quê? Porque a dor do pagamento é maior. Então toda a indústria, e aí tem livros muito interessantes falando sobre esse assunto, sobre psicologia financeira, psicologia do dinheiro, é inerente do ser humano a dor do pagamento. Assim, nós fomos projetados para sentir dor ao pagar. Olha aí. Por quê? Eu estou trocando minhas horas de trabalho por um bem.
Então, quando eu tinha que tirar o dinheiro da carteira e fazer isso, lembra? Na época de escambo Sim, e tal, sim. economia básica. Isso era dolorido, porque demorou um tempão para eu fazer 1 quilo de sal e vou trocar por um negócio. Olha Essa que dor loucura. era muito latente. Caramba. Ao longo do tempo e da história, isso foi mudando, facilitou demais o comércio, o meio de pagamento. Não estou aqui sugerindo para voltar ao escambo. Não, é modernização, Mas, assim, a gente precisa se modernizar agora precisa se intelectualmente para não cair nas intelectualmente. armadilhas, né? Então o que vem acontecendo? Vem acontecendo, né? E é necessário que isso aconteça, mas é necessário que eu, enquanto pessoa, enquanto agente econômico, também esteja atento com isso. Olha. Vai tirando de nós, afastando a dor do pagamento. Porque hoje, cara, eu não tenho mais que digitar senha de cartão. Fato. Eu só aproximo. Então eu tiro um celular bacana, faço questão que o Alex veja. É o black pintado ali, pá. E pum, pagou. Eu não tenho a sensação da dor do pagamento. E quanto mais eu afasto o consumo do pagamento, menos dor eu sinto. Caramba, e aí Isso é estimula psicologia. consumo. É lógico. E sem problema com isso, porque a indústria, nós temos que gerar riqueza, o país tem que produzir. No entanto, eu, enquanto pessoa, tenho que estar em alerta com esses mecanismos, com esses gatilhos. Então, veja, falamos de perfil, falamos de conversa entre casais, falamos de endividamento de família e estamos agora já falando do quê? Dessa psicologia que está envolvida por trás dos perfis financeiros, dos consumos, o quanto você é estimulado a gastar sem pensar. A consumir sem dor, né? A consumir sem dor. Então hoje a nossa sociedade, especificamente uma sociedade de consumo, a gente pode exemplificar a questão do celular. As pessoas hoje que têm uma capacidade de trocar de celular, ela vai trocando igual troca de roupa. Não, e periodicamente, né? Então você imagina assim, e eu não sou contra, por favor, né? O que eu sou contra, o que eu bato muito é fazer isso de maneira inconsciente e inconsequente. Olha. E esse é o problema. Na minha família a gente viaja, a gente vai para restaurante, enfim, mas tudo de maneira bastante consciente, não é? Agora, o que a gente tem que pensar sempre, né? Se eu estou fazendo isso de forma inconsciente ou eu estou sendo levado por outro. Uhum. Percebe como é? E aí eu tenho que estar bastante consciente de quem sou eu, qual é o meu perfil, como está meu nível de conversa sobre finanças com a minha esposa, com os meus filhos, se eu estou sendo influenciado por algum gatilho mental, né, promovido aí pelas técnicas de marketing, né? Bom, a gente que é do meio digital, a gente sabe disso, né? Escassez. Sim, mas só amanhã. Autoridade. Olha. Então, assim, são vários aspectos que hoje nos levam. E você trouxe a questão celular. Quanto movimenta o setor de telefonia móvel hoje no Brasil? Eu não tenho esse número. Mas o fato é que há 10, 15 anos atrás, essa grana estava sobre a mesa. Fato. Saiu de algum lugar e foi para o setor de telefonia móvel. Olha que interessante. E vou te falar mais. Hoje, assim, está aí no noticiário nacional o endividamento das famílias brasileiras com as bets. Sim, sim. Com as apostas, né? Acho que saiu uma notícia do Bolsa Família, 25 bilhões Olha, do Bolsa Família. Eu não tenho esse número, mas o fato é que esses 20 bilhões que você está dizendo, até então eles eram destinados a outra coisa. Comida que fosse, e hoje ele está sendo destinado para o bet. Caramba. E às vezes as pessoas estão se endividando por conta disso. Então a gente tem que ficar atento a esses movimentos. Aí, indo pro CNPJ, vamos dizer assim, então vamos perguntar assim, de uma maneira drástica. Porque tem gente, por exemplo,
eu vivi isso, eu sou muito grato aos momentos que eu vivi. Eu vivi, por exemplo, 28 anos na educação. Dia dos professores, um beijo para todos os meus colegas professores. Cara, eu tive quase 20 mil alunos. Cara, uma vida consolidada, isso me arrepia. Pô, Legal. professor. Mas de repente eu falei assim, cara, por que não migrar para um outro tipo de perfil, um outro tipo de sentimento, um outro tipo de área de trabalho, enfim, e abrir no CNPJ? Mas isso foi uma transição. Uma transição que dói. Dói muito. E tem gente que às vezes ela não tem uma transição, ela tem uma ruptura. Ela é desligada de um emprego definitivamente, não tem mais espaço para ela em outros processos, porque ou questões de idade, enfim, outras coisas. Sim. E ela se vê numa oportunidade forçada de nascer CNPJ. E aí vem a pergunta, né? Não é nem por esses aspectos, não, estou colocando só possibilidades. Mas o que é melhor? A tranquilidade e a segurança de um CLT ou a aventura de um CNPJ? Rapaz, tem aquilo que é gostoso e aquilo que é bom. Adorei. O que é gostoso e o que é bom. É gostoso ser CLT. Olha. É gostoso. Porque você tem uma pseudo-segurança, mas você tem uma pseudo-previsibilidade. Mas eu, Luiz, estou falando por mim, eu não acho bom. Por quê? Porque tudo tem ciclo. Fato. Tudo tem ciclo. Ó, e o brasileiro, em geral, é educado para uma única carreira. Olha aí. E todo ser humano, em tese, deveria ser educado para 3 carreiras diferentes. Que interessante. Quais são elas? Em geral, todo brasileiro é educado para a carreira de empregado. Então ele fica lá 9 anos no ensino fundamental, 3 anos no ensino médio, de 4 a 8 anos no ensino superior. Fora a educação continuada. Tudo isso para quê? Para ser empregado. Olha. Concorda comigo? Sim, Estou sim. falando besteira? É uma rotina. É uma rotina. É o modus operandi da sociedade brasileira. Ó, então, investir lá todo esse tempo para a carreira de empregado. Seja no setor privado, seja no setor público. Fato. Mas o fato é que a minha geração, por exemplo, foi educada. Ó, você tem que estudar para conseguir um bom emprego e subir na empresa. Ou passar num concurso, etc, etc. Mas o fato é que a grande maioria, em algum momento, vai precisar ir para a segunda carreira. Qual é a segunda carreira? Boa pergunta. A do empreendedor. Por quê? Hoje, o que acontece? A pessoa está ali na casa de 40, 50 anos. É desligada do emprego. A depender do nível de salário, da região que ela está e da experiência dela e da formação dela, ela não se recoloca no mesmo emprego, na mesma renda. Não se recoloca. É por isso que tem uma previsão aí de nós temos, infelizmente, próximo de 50 milhões de brasileiros hoje sofrendo o nem trabalha, nem estuda e nem se coloca no mercado. Não, porque isso você tem, o nem é mais atribuído a jovens, A né? jovens. A jovens. O que é, na minha visão, me permita-se, é uma visão equivocada. Não é só jovens. Não. Tem os adolescentes que estão aí, Tem os cara. adolescentes, 40, 50 anos, está dependendo do pai e da mãe. Tá vendo? Não é? Agora, o que acontece? Imagina a situação normal, esse jovem estudou, arrumou seu emprego, etc, etc. Chegou ali na casa ascendeu na carreira, na empresa onde ele estava. Chegou na casa de 40, 50, a geração vai trocar. Esse cidadão vai ser desligado. Ninguém vai falar isso assim em público. Não vai acontecer. Olha, teve um reajuste aqui, você se tornou uma pessoa muito importante na sociedade, a gente vai descontinuar porque você ficou caro. Exatamente, isso vai acontecer. Essa pessoa na casa de 40, 50 anos, ela vai ter dificuldade para se recolocar, mas ela precisa gerar renda. Caramba. Ela precisa gerar renda. Nesse momento, ela só vê uma alternativa. Vou abrir minha empresa. Olha. Só que aí, o que sobressai? O perfil dela. Caramba. O perfil financeiro dela. Aí ela não fez, dado o perfil, talvez ela não fez reserva. Vai pegar única e tão somente o acerto de conta dela para comprar a primeira sacola de roupa para começar a revender. Ou então vai pegar o acerto dela para abrir o negócio. E aí começam os problemas. Porque como ela não domina finanças, ela pensou que era só abrir o negócio. Aí
superdimensiona a estrutura. Caramba, velho. Esquece que tem que investir em estoque. Vai vender o estoque, você vai trocar o estoque pelo contas a receber. Só que antes de você receber aquilo que você vendeu, você já tem as despesas para pagar. Folha de pagamento, tributos, etc, etc. Aí ela começa a se enrolar. E vai enrolar o quê? Vai se enrolar nas contas, vai se perder, vai entrar numa crise de liquidez e vai precisar de capital de giro. Como ela não é educada financeiramente, ela vai pegar o primeiro capital de giro que aparecer de qualquer instituição. Não fez os cálculos para ver se a taxa é legal, nem sabia que pode negociar. Olha. Por quê? Dinheiro é produto. Fato. Concorda? Uhum. Dinheiro é uma commodity. O banco A, o banco C, o banco D vende o mesminho produto. Só que ele tem preço diferente nesses caras. E aí ninguém orça, né? Eu acho muito engraçado. As pessoas fazem fila quando tem anúncio de aumento de combustível. Aumentou quanto? Sei lá, 20 centavos. É verdade. Cara, 20 centavos em 45 litros uma vez no ano, não é isso que vai fazer você mudar de vida. Encher o tanque, agora, o tanque. 1% de diferença numa taxa de juros de um capital que você pegou de 100 mil reais, porra, faz muita diferença. Aí ele corre atrás do posto, mas não corre para orçar o banco. Ou a operação que vai liberar esse capital para ele. Educação financeira. Caramba. Conversa de finanças, entendimento de finanças. E aí começam os problemas aonde? Dentro da empresa. E eu vejo bonito quando você falar isso. Quando ele está dentro da empresa, vai gerar estresse aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. E às vezes é a mesma coisa, porque a casa está dentro da empresa, a empresa está dentro da casa. Aí é um ciclo negativo que se retroalimenta. Caramba. E ninguém sai. E aí estoura casamento, estoura empresa, estoura tudo. E você falou uma coisa importante desse lance familiar, porque às vezes o que acontece? A gente cria uma empresa familiar. Sim. Né? Agora o B2B mesmo. E aí, como a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente decidiu que não vai ser mais um jogo de ping-pong, vai ser um jogo de xadrez. Uhum. Só que ao invés de pagar um jogo de xadrez, eu coloco só peão para enfrentar as outras peças completas. Uhum. Né? Porque aí você fala, não, vou pegar meu parente aqui, vou pegar minha sogra ali, vou pegar meu tio aqui, nós vamos montar uma empresa familiar e vai dar tudo certo. Se não tem as peças definidas, morre do mesmo jeito, não morre? Claro, e eu diria assim, vai dar tudo certo no reino de Alice, né? Muito bom. Porque no Brasil de 2024, isso é a receita para o insucesso. Caramba. E para a ruptura familiar. Por quê? Eu ouço muito isso, sabe, Alex? Assim, atendendo empresas e etc. Não, meu financeiro é de confiança. Olha. Ok. Mas tem habilidade? Opa, já muda tem isso. Tem habilidade? O que eu vejo, eu já atendi clientes assim, ele queria ser empresário, a esposa não queria ser dolar de casa, não é? E ele enfiou a esposa, adivinha onde? No financeiro da empresa. Nossa. Ela fez isso a duras penas, eles progrediram, isso é caso real, eles progrediram, só que ele perdeu a esposa. Para quê? Para uma depressão profunda. Olha. Porque não era o que ela queria, não era o que ela tinha habilidade. E fazer o financeiro da empresa, que é matou ela. E tá assim. Mas o financeiro tem que ser de confiança. Você tem que confiar no processo. Em como você faz as coisas, nos pontos de checagem. E não necessariamente de confiança. Se a pessoa tem a técnica e é de confiança, tanto melhor. Ai, que massa. Mas o que eu vejo, a minha experiência atendendo empresários, empresas, né, é que isso não é uma verdade. O cara vai lá, começa a montar a empresa, ele é um bom vendedor ou um bom prestador de serviço. Em geral... dialoga bem, pá, tal. Exatamente, é o cara do network, tem uma rede grande, normalmente essas pessoas são as que montam a empresa. Ele coloca a esposa no financeiro. Ou vice-versa, põe o esposo, ela é comunicativa, coloca o esposo e assim vai. Agora, eu não vejo nenhum problema de colocar a esposa, o esposo,
desde que ele tenha habilidade para isso. Entendi. Percebe? Entrega a ferramenta certa. Exatamente. Por quê? Porque tem habilidade, tem perfil. Uhum. Nós falamos do perfil, começamos por ele. Então vamos para dentro da empresa. Você acredita que uma pessoa de perfil descontrolado é a pessoa ideal para estar no financeiro? Nem a pau. E com certeza tem um montão de gente que está ouvindo a gente aqui, já tem aquele parente que fala assim, eu devia saber, mas eu não sabia. Meu irmão, não é você jogar a batata quente na mão do cara que vai resolver. Não é. É você entender que o perfil hoje tem que ser direcionado. E tem que ter técnica, tem que ter ferramenta. Então a pessoa tem que ter soft skills, né, para falar de um termo moderno, e tem que ter as hard skills adequadas para aquela função. Caramba. E o que a gente vê em pequenas e médias empresas, e até empresas maiores, tá, que eu já tive contato, o financeiro é delegado para alguém que é de confiança, mas não necessariamente hábil. Agora, se é de confiança e não tem habilidade, e tem algum membro da equipe mais ligeiro, ele passa a perna nessa pessoa de confiança. Aí ganha a empresa, ganha o cara e quebra o relacionamento. Exatamente. E aí o que a gente vê? A gente vê muitas fraudes, cara. Aquelas histórias de que fulano me roubou. Por quê? Porque quem estava na condução das finanças não tinha habilidade para ter essa sacada. Entendi. Me enrolei com as contas e agora estou quebrado. Mas faltou habilidade de prever isso. Eu consigo hoje as empresas, você só não prevê como vai estar seu caixa no mês que vem, se você não quiser. Fato. Tem ferramentas. Agora, o que eu vejo também? As pessoas, em geral, reduzem o financeiro de empresas de CNPJ a simplesmente contas a pagar e contas a receber. Isso é fluxo de caixa. Isso é fluxo de caixa. Isso é o menor dos problemas. Mas e demonstração de resultado? E como que está o retorno dessa empresa? Como que está o ROI? Como que está o ROCE? Compensa, né? Continuar. Que compensa continuar? É melhor pivotar para um outro setor, para um outro negócio? Então, assim, o que eu vejo? Falamos lá. O que é bom e o que é gostoso. Gostoso eu acho que é ser empregado. Uhum. Mas não é bom no longo prazo. Uhum. Dificilmente um empregado vai ficar milionário. Olha aí. Ponto. Um empresário ele fica milionário. Por quê? Porque o limite é ele. Entendi. As competências dele. Por mais que você produza sendo um exímio funcionário, tem um limite de salário. Eu falo assim, você olha para cima, você vê a cadeira do dono da empresa. Dali você não vai passar. É fato. É um fato. A não ser que ele te traga para o sócio investidor, tá? Mas nada, é muito difícil. Muito difícil. Ainda mais aqui. Na cultura atual, muito difícil. Mas assim, pensa numa estrutura hierárquica, você está lá numa empresa mais familiar, você conhece o dono, tudo é família, aquela papagaiada toda. Aí você olha para cima na hierarquia, no organograma, você vê a cadeira do dono. Quer dizer, dali eu não vou passar. E o salário vai ser aquele. Aí essa pessoa resolve sair, né, vamos dizer, planejadamente, porque tem aqueles que chegam a tal idade que a gente falou, ou ela cansa do emprego, ou o emprego cansa dela. A ruptura é natural. Natural. Então ela tem que se preparar para a segunda carreira, que é a carreira do empreendedor. Então quanto antes eu começo a me preparar para isso, percebe? Como eu me preparo? Cara, eu tenho que estudar. Imagina, eu gastei quantos anos? 9, 3, 4. No mínimo 15 anos estudando para ser empregado. Aí o cara acha que vai, no outro dia, abrir uma empresa e vai ser tudo bom, cara. 90 dias, um mini curso online já começa. Não é assim. Nem para o cara que é um coordenador, um gerente de uma multinacional. Porque numa empresa muito grande, numa estrutura grande, ele vê uma parte. Sim. Ele não vê o todo. Então vai ter alguém lá cuidando do RH, alguém cuidando da tesouraria, alguém cuidando da venda. Quando ele senta na cadeira de dono, esses saberes têm que estar todo com ele. Ele tem que estar preparado para
ou montar uma equipe adequada. Só que isso custa, ele não consegue. Então ele é um equipe. Só que ele é cheio de deficiências. Cheio de a maior gaps, né? delas, finanças. Cara, é bonito você falar isso porque, por exemplo, existe uma vacina hoje para isso. Né? A bendita filosofia de startup. Ah, sim. Né? É uma vacina, olha, vai ser a cura para as empresas. Não é bem isso aqui que a gente está falando. Mas existe uma possibilidade de você ter, às vezes, um crescimento ou uma solução de curto, médio e longo prazo através de uma startup. Né? Aí eu pergunto, você que está realmente nesse ramo há muitos anos, observando isso, é uma forma de começar mais corretamente, digamos assim? Eu não sei se é uma forma de começar mais corretamente, né? O tempo dirá. O tempo dirá. Né? Mas, da forma como é hoje, a gente sabe que não está funcionando legal. Né? Então, vamos dizer assim. Agora, há que separar o que é uma startup de uma empresa tradicional. Sim. Porém, o modelo de startup me chama a atenção, e você fez bem em trazer ele, porque o cara que funda uma startup, a cabeça dele é diferente. Já é uma outra filosofia. Uma outra filosofia, uma outra mentalidade. O cara da empresa tradicional, ele fala assim, a empresa é minha, eu abri uma empresa. Olha. O cara da startup, ele não tem esse sentimento de posse. Uhum. Ele fala assim, cara, eu sou um bom desenvolvedor de software, eu criei um aplicativo, mas eu sou muito ruim de relacionamento. E ele não tem vergonha de falar isso, é interessante. Tem humildade, né? Tem humildade. Eu sou muito ruim de relacionamento, eu sou muito ruim de finanças, não entendo nada de marketing, etc, etc, etc. Não vou conseguir fazer esse negócio prosperar sozinho. O que ele faz? Ele começa, dentro do hall de conhecidos dele, ele começa a convidar essas pessoas que têm saberes complementares ao dele e convida essas pessoas para ser sócio, ou como se diz no mundo das startups, investidores anjo, que aporta o quê? Pode aportar recurso financeiro, mas sobretudo aporta capital intelectual. Olha que massa. Para cobrir aquela deficiência. Então, no ambiente de startup, em geral, aqueles mais habilitados e tal, mais conscientes, eles montam o capital intelectual da equipe dele. Então ele bota o tabuleiro de xadrez. Na verdade, o que ele faz? Ele não joga dama. Ele joga xadrez. Ele joga xadrez. E o empresário tradicional, ele está jogando o quê? Dama. Todas as peças são iguais, se movimentam iguais. Comeu uma errado, perde a partida inteira. O cara da startup, ele pensa mais como o cara que joga xadrez. Ele sabe que precisa de várias peças, que ele não domina todas e que ele vai ter que chamar alguns colaboradores. Né? E eu acho que essa metodologia de pensar é a mais adequada. Porque esse cara da startup, talvez ele não conseguisse pagar um bom cara de marketing, um bom cara de finanças, um bom cara de operações. Quando ele chama esses caras para ser sócio ou investidor anjo dele, ele traz esse capital intelectual para o negócio dele alavanca, lá na frente ele é bem sucedido, vende essa startup ou, sei lá, transforma ela numa empresa tradicional e todo mundo é beneficiado. Olha que legal. Né? Então é uma maneira de fazer, é uma forma de pensar ainda não usual no mundo dos negócios tradicional. Aqui no Brasil hoje nós temos, não sei se você tem essa estatística, mas o mundo da startup ele começou a atingir uma fatia de mercado, né? Mas ele está crescendo, né? Isso aí tende a crescer. Por quê? Porque a tecnologia está aí, a competição já não respeita fronteiras geográficas, né? Tá todo mundo pensando olhando para o problema e pensando numa solução para aquele problema. Caramba. Então a gente vê a explosão de empresas de tecnologia. É só você pensar, né? Não sei se a gente pode falar, né? Mas não, tranquilo. É só pensar em iFood, Uber, Zé Delivery agora recente. Zé Delivery. Quem que é o dono do Zé Delivery agora recente? Você sabe quem é o dono? Não, Ambev? Não, Ambev. Aí você vê uma indústria do tamanho da Ambev criando o Zé Delivery.
E tudo a ver com o produto dela também. E tudo a ver com o produto dela, lógico. E mais do que isso, ela tem o portfólio, inclusive financeiro, das conveniências. Caramba, olha que perfil. Então, você vê aonde vai. Então, eu vejo, assim, esse é um mercado em ebulição, vai continuar crescendo na minha ótica. Sim. Vai continuar crescendo. É uma reinvenção. Vão ter muitas ideias que não prosperarão, morrerão pelo caminho natural. Lei da evolução, é assim mesmo, né? Mas aquelas que prosperarão farão sucesso. Caramba. E veja você, né? Num país do tamanho do nosso, com a quantidade de problema que tem, o sortimento de empresas de tecnologia que oriundas do Brasil, cujo valor de venda supera aí bilhões, é grande, cara. Tem muita empresa que a gente não imagina que é brasileiro. A gente gosta de falar assim, os unicórnios brasileiros. Aquelas empresas que já valem mais de $1 bilhão. Tem várias. E nós brasileiros não sabemos. Olha que legal. Pois é. E, por exemplo, você hoje, como profissional focado nesse processo de mentalidade e tal, como que a gente faz para acessar? Eu sei que tem uma palestra agora essa semana que você vai estar fazendo. Aliás, uma pena, já encerraram as inscrições, mas tudo bem, depois você pode se conectar, a gente vai falar isso aqui também. Mas você vai fazer uma palestra voluntária, né, num ambiente que é fluido para startups, né? Assim, ou para tecnologia, digamos assim. Exatamente. É que eu tenho a vertical profissional, onde eu vendo serviços, mas, Alex, eu me sinto responsável em ver tantos empresários quebrando e tantas famílias endividadas. Olha. Então você sabe que eu tenho um trabalho de finanças com casais, né? Que parte dele é voluntário. Olha aí. E eu tenho também agora um trabalho com empresários que parte dele é voluntário. Que legal. Então, essa semana eu estou voluntariamente dando um curso, não é uma palestra, é um curso. São 5 dias durante a noite, Olha, que legal. Presencialmente, não é digital, não é online, para falar de finanças empresariais. Que massa, mano. Então, a semana inteira, durante a noite, as inscrições já foram. E eu tenho comigo assim que eu dedico uma semana no primeiro semestre, uma no segundo, para fazer isso voluntariamente. Sim. Então, assim, carga horária aí dá 3 horas e meia por noite, presencial, né? As vagas são abertas, tem um órgão que cuida disso, dessa infraestrutura, faz a matrícula. Aí o Luiz vai lá e conduz esse curso. E é muito legal porque há muita troca de experiências, há empresários médios, grandes, pequenininhos, donas de fábrica de bolo de pote, por exemplo. Então é fantástico. Que massa. Porque você vê pessoas muito simples buscando esse conhecimento. E quando você fala de relatórios financeiros, essas pessoas não sabem. Nossa. Você fala de taxa Selic, de IPCA, de ROI, de ROCE, essas pessoas não sabem. E ao longo da semana, a gente constrói esse conhecimento junto com elas, e elas saem de lá minimamente com nível de consciência empresarial e financeira, mas muito elevada do que estava na segunda-feira. Que massa. Então, assim, os feedbacks são sempre muito positivos. Que massa. Esse é um trabalho voluntário. E tem trabalho voluntário com casais, que aí a gente segue mais para a linha eclesiástica. Né? Eu já participei junto com a minha esposa, já deu uma revolução lá, hein? Já juntamos, fizemos um aplicativo, tudo, já fizemos uma visão de perfil, e eu achei que isso é importantíssimo, por isso que eu me sinto muito feliz de hoje ter essa possibilidade nessa nave mãe maravilhosa que é o Media Max, de estar trazendo pessoas que, cara, vão mudar a sua cabeça, mano, entendeu? Então, tipo assim, pega isso aqui e vai levar pra tua vida, não vai levar pro dia a dia não, leva pra tua vida, é diferente. O dia tem um começo, meio e fim, não, mas a vida não, é muito maior que isso. Muito maior. E aí a gente tem também um trabalho educacional junto com um outro grupo numa aceleradora de startup aqui em Campo Grande. Uma vez por mês a gente faz uma imersão. Olha. Então a gente trata de vários aspectos desse mundo de startup. O objetivo principal é preparar aqueles
startupeiros, vamos dizer assim, os donos, os fundadores de startup, a ver vários aspectos. O jurídico, o financeiro, a diluição de capital, o operacional. Olha, inclusive está lá. Ó. Então a gente tem esse trabalho, uma vez por mês a gente faz essa imersão o dia inteiro e é uma experiência. Caramba! Porque começa logo cedo com café da manhã, depois nós almoçamos todos juntos, né? Faz parte do pacote. Tem uma experiência gastronômica interessante na hora do almoço, seguida de uma experiência de café bastante interessante também. E ao final do dia a gente faz uma confraternização. Então é uma imersão mesmo. O grupo não se solta. Então o que aí existe muita troca de experiência e cria-se um network. O grupo é sempre muito pequeno para ter esse nível de convivência que a gente deseja, de no máximo 15 pessoas. Então assim, tem fila de espera. E assim a gente caminha, né? Cara, que legal. Quer dizer, vai chegar um momento que você está fazendo imersão e ponto, né? Pois é. A agenda é muito forte. E agora em novembro, você me falou que existe uma possibilidade também de estar trazendo um grande mentor. Como é que é isso? É verdade. Em novembro, nós nos espelhamos muito no João Kepler, da Boss Invest, que é o maior fundo de investimento em startup da América do Sul e o oitavo do mundo. Olha aí. Olha o João na tela. E o João gentilmente atendeu o nosso convite para fazer uma imersão junto com a gente. Olha o prazer. Caramba! Né? Olha a honra. Coexistindo, co-criando esse processo maravilhoso. É isso que eu falo. Não tem coincidência, que existe prosperidade. E trazer essa dinâmica, essa visão, como é que vai ser isso? A gente vai... Ele já aceitou o convite, já está aí à venda, vai ser uma experiência somente com 60 pessoas. Olha. Assim, um negócio mais exclusivo, e vai ser... eu não lembro o local agora, mas... Não tem problema não. Mas vai ser dia 19 de novembro, à noite, né? Então, para você que está aí conectado com a gente, dia 19 de novembro, é uma terça-feira. Dá só uma ampliazinha, só para mim se tem a questão do local, né? Não tem a questão do local, mas é uma associação, por exemplo, tem parcerias muito profundas ali no processo, e quem quiser saber depois, vai lá no seu Instagram. Pode me chamar no Instagram, enfim, lá a gente pode versar sobre esse assunto. Pega a ideia, gente, Luiz Serrano Financas. Exatamente. Né? Então, Luiz Serrano com 2 R's, tá? Né? Fica bonitinho aí, né? Financas. Exatamente. Então o João vai vir, é uma oportunidade ímpar, porque para conseguir ter contato com o João, é só em São Paulo, cara. Tá vendo? E lá é um outro público, com outro nível de acesso, financeiro de acesso. Sim. Então eu diria assim, se você se interessa por startup, quer como startupeiro, quer como investidor, né, uma alternativa de investimento. Eu sou investidor de startup. Ai, que legal. Então, é uma oportunidade ímpar, sem ter que se deslocar até São Paulo ou coisa parecida. Esse é o ponto. Então, aproveitem isso, né? Então, a gente tem vários trabalhos dessa natureza, sabe, Alex? E eu acho muito legal, porque essa palestra já está sendo amplamente divulgada. Tem no Simpla, para você... Às vezes é o que eu falo, você vai viajar daqui para São Paulo... Não precisa. Você não precisa. Aí o cara fala, não, mas é difícil. Bicho, faz o investimento, vê o valor. Por exemplo, às vezes o cara vai pagar 8, 10 mil reais para fazer uma imersão dessa. Lá em São Paulo? Em São Paulo. Ou até mais. Até mais. Eu sei porque, por exemplo, ver os meninos da Trinca aqui foi quase 15 pau, entendeu? Então, mais ou menos isso. E para 60 pessoas. Então, por exemplo, vai ter contato direto e fora também, eu acho que me permita, sabe, Luiz, é tipo, valorizar o que é daqui. Olha que bonito, sim. Entendeu? Porque é aquela coisa, às vezes você precisa de uma âncora forte, mas diferentemente do que acontece em outros processos, os caras chegam lá,
beleza, e acabou. Mas não, valorizar o que é daqui, o que está aqui com a gente no nosso dia a dia. Eu dou uma ligada, ô Luiz, vamos lá tomar um café empresarial, vamos embora para cima. Eu acho que é mais ou menos essa pegada. Essa é a ideia. Porque as pessoas às vezes não têm essa visão. Eu vivo isso em outras partes, né? Cultura, economia criativa. E por que não nas finanças? Sim. Entendeu? Às vezes o cara fala, vou pagar R$2.000, é muito caro. O que é caro? Se você está investindo no processo de vida. Caro é na minha cabeça, tá? Fica caro é a consequência de não saber fazer certo. Bingo. E aí qualquer valor vai superar enormemente 2.000, 3.000, né? E é interessante, Alex, que eu falo sempre o seguinte, cara, o mundo hoje já não aceita, o mundo dos negócios não aceita amadorismo. Tá vendo? Esse é o ponto, principalmente em finanças. Ninguém vai morrer, nenhuma empresa vai fechar, pelo menos que eu tenha conhecimento, por conta de processo de recrutamento e seleção, por conta de marketing. Não estou desmerecendo essas áreas, elas têm o seu valor e são fundamentais. Mas as empresas fecham, vão à falência por problemas financeiros. Olha aí. Então, o que a gente, uma outra vertente que a gente tem também hoje em dia, isso é interessante falar, é a terceirização do setor financeiro. Tem ferramenta para isso? Eu tenho uma empresa que faz esse tipo de serviço. Ou seja, você está lá sofrendo com suas finanças, não sabe o que fazer. Eu tenho uma empresa que terceiriza o financeiro. Eu tiro isso da sua empresa e faço remotamente. Olha, é um negócio. O nosso... meu financeiro externo, tá vendo? É isso mesmo. Então é essa a ideia. Eu tenho financeiro, tenho o meu financeiro externo. E lá a gente faz toda essa tratativa de finanças, né, com pacotes para nível de empresa, para volumetria. Tem para todo mundo, porque eu falo assim, cara, você não é obrigado a ser bom de finanças. Ponto. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, me dá a oportunidade de ser o seu financeiro. Caramba. Enquanto você cuida do seu negócio. E essa é a nossa missão dentro dessa empresa. Eu com a minha equipe, a gente faz isso. Nós cuidamos do seu dinheiro e você cuida do seu negócio. Olha que massa. Por quê? Porque finanças, contabilidade, eu não faço contabilidade, eu faço financeiro. Tem São gente que coisas confunde diferentes. Também. São mundos diferentes. Mas o Luiz, te explica, contador. tá, queridão? O que é financeiro, o que é contador, para você entender. Né? Porque o contador é um processo, o financeiro é uma mentalidade. Se eu pudesse resumir nisso. Sim, né? E os dois são necessários. Agora, veja, eu vou contratar alguém. Vou ter que treinar esse alguém. Se esse alguém sai, terceiriza isso e tira esse problema de cima da mesa e vai vender. Se é bom do que de vender, vai vender. É bom de atender cliente, vai atender cliente. E lá a gente vai desde a emissão de nota até a demonstração de resultado com base em regime de caixa. E a gente tira esse problema de cima da mesa. Porque o que eu percebo ao longo do tempo é que finanças é peso para a maioria dos pequenos e médios empresários. Então, para esses pequenos e médios, nós assumimos. Para os maiores, eventualmente, eles me contratam para fazer mentoria. Olha aí. Analisar resultados, gerar insights. Então, assim, eu já vivi muita coisa, já rodei o Brasil muitos anos à frente de finanças, inclusive com esse trabalho de educação financeira de pessoas. E isso me levou a criar o meu financeiro externo. Caramba, que legal. Porque eu fazia mentoria. O cara passa pela mentoria, todo o processo. Daí 6 meses me ligava de novo. Preciso de novo, eu já te ensinei, cara. Eu vou te dar uma sugestão, assim, que me veio aqui na mente. Você fez o meu financeiro externo, que é focado a empresas. Sim. Eu acho que se você fizer um produto, meu financeiro interno... que é focado na mentoria do cara, velho. Então, mas a gente tem esse serviço para pessoa física também. Olha que top. Porque a depender de um nível de renda e de um nível de atividade, o próprio profissional não tem condição de tocar, concorda?
Concordo. Sabe, um advogado, um médico, qualquer, tô falando essas... Prestador de serviço. Prestador de serviço. Por exemplo, tem colegas professores, amigos meus, que o cara fatura às vezes nos cursos deles 60, 80 mil reais, e ele não consegue fazer uma gestão financeira. Não consegue, porque ele não tem tempo, Não e tem. o foco dele é outro. 80 aulas por semana, tem que planejar, o foco é outro. O foco é outro. Então alguém cuida disso para ele, mantém isso rodando bonitinho, chega o final do mês, sabe de onde o dinheiro veio e para onde foi, alivia essa tensão, consegue planejar o futuro, cresce. Pronto, e cresce. Aí você faz uma empresa saudável. Por quê? Ter empresa é melhor do que ter emprego. Olha. Esse é o ponto. Agora, tem aquilo que é gostoso e aquilo que é bom. Gostoso é emprego. Só que bom é empresa. E quem está falando isso é alguém que transitou, da origem que eu venho, né? Eu tinha que ser empregado, não tinha outra forma. Eu não consegui visualizar. Sim. Né? Até o momento que eu montei o meu colchão com essa consciência, eu estabeleci uma idade. Cara, eu falo pra vocês. Eu transitei. Não é porque o Luiz tá aqui na frente, mas é um cara, por exemplo, trabalhou numa Sadia da vida, né? Trabalhou em quais outras multinacionais gigantes no processo. O que me trouxe para Campo Grande foi o Extra Hipermercado. O Extra, entendeu? Então, depois foi para Sadia, depois para SHV Energy, né? Fiquei no eixo Rio de Janeiro, Campo Grande. Então, eu só não trabalhei, só não conheço a região norte do país, porque a empresa não tinha operação lá. Tá vendo? E quando eu tive equipe pequena, eram uns 120 pessoas. Então, e isso eu acho bonito validar, porque é aquela coisa. Cara, você quer ser grande? Vou te dar uma dica. Tenha o pensamento grande, mesmo que o seu orçamento seja pequeno, né? Se você desejar sair de um CPF como CLT e ir para um CNPJ, se permita as transições que a vida vai te dar, entendeu? Não sai fazendo rupturas. E também não fique esperando muito, que não, senão a ruptura vai ser com você. E é bem isso. É bem isso. E só para reforçar, primeiro, gratidão, meu irmão. Você está aqui com a gente, está convidado, né, para vir outros momentos, às vezes até pra gente discutir pílulas. Eu sei que você tem um canal no YouTube, pode falar aqui, o momento do jabá é esse mesmo, redes sociais, né, e parece que tem um projeto também em dezembro, eu acho que é a ideia. Sim. Bom, o Instagram, que é o maior canal, vamos dizer assim, você já divulgou aí, né, que é o Luiz Serrano Financas, né? Tem o canal do YouTube também, de igual nome, né? Então tem vários vídeos longos, vídeos curtos, né? Olha lá, é isso aí, A produção é boa. Então produção é boa, tamo junto. Tem vídeos longos, vídeos curtos, né? Tem duas coisas no forno, né? Prontas para sair aí entre novembro e dezembro. Massa. Então vai ter o curso online de finanças empresariais. Olha que legal. A princípio, 5 módulos já estão preparados, quase todos gravados, né? Então vão ser aí mais de... eu não sei agora a quantidade de horas aulas, mas serão transforma em segundos, módulos, são milhões de segundos. Milhões de segundos, certamente. Ponto. É que os caras às vezes não perdem e não investem o tempo nisso, cara. Se a pessoa não quer ir participar de um curso que seja gratuito, vai ter isso. Meu irmão, você gasta 2 horas para assistir um filme e não gasta 2 horas para assistir exatamente. Um curso, ou participar de um curso presencial, por exemplo. Mas a gente está levando isso para o mundo online, esse curso de finanças empresariais. Deve ficar pronto meados de novembro, né? Já tem mais da metade dele, já está gravado. Massa. E dezembro, esse já tem uma data, salvo se der algum problema operacional. Não, tem problema. Mas dia 7 de dezembro faremos uma imersão de finanças para casal. De casal para casal. Eu com a minha esposa vamos conduzir um dia inteiro. Caramba, que legal. De finanças para casais, para a gente compartilhar a nossa experiência, porque nós dois somos oriundos de família bastante humildes, financeiramente falando. Desafiadoras. Construímos aí alguma coisinha ao longo do tempo e vamos trocar essa ideia também num regime de imersão, com uma experiência durante um dia todo. Então, finanças de casal para casal.
Olha que legal. A priori, somente 10 casais para a gente sentir, né? Sentir e ter essa intimidade, poder trocar. Mexer com finanças de casais não é algo simples, envolve muitas emoções, DRs. conflitos, DRs, mas assim, a gente, na minha agenda tem data, 7 de dezembro. Então você vai começar a ver, inclusive no meu canal do Instagram, eu começando a abordar, além de finanças empresariais e finanças pessoais, finanças conjugais, que já a gente vai preparar a audiência para esse dia, né? Por que isso? Porque na cabeça minha e da minha esposa, a gente sabe que 80% das famílias são endividadas. A gente não tem estatística no Brasil, mas a gente sabe por experiência que grande parte dos conflitos conjugais, das separações, são, na sua maioria, por problemas financeiros. Sim. Então é meio que responsabilidade social nossa. Ah, que legal. A gente já tinha isso no meio eclesiástico, aí a pessoa não vai, porque, religião, né. Monta Só parte, que, então vamos tirar fora isso do ambiente eclesiástico e vamos levar para um dia inteiro com finanças, né? Cara, e eu tive contato com esse produto. É muito legal. E eu falo pra você, prepare-se, você pode colocar assim, a partir do dia 7 de dezembro, pode se preparar. Se são só 10, já jogou o gatilho de escassez aí. E tem uma coisa, Alex, você já teve comigo em, acho que 2 ou 3 oportunidades. Sim, verdade. Né? Eu não gosto de volume. É qualidade, né? Eu não gosto, eu gosto de ter contato, olho no olho, eu gosto de ouvir, gosto de ser ouvido. Ai, que massa. E quando a gente vai para grandes eventos, você teve num que acho que tinha mais de 100 pessoas. Muito, verdade. Tinha mais de 100 pessoas para contar por baixo. Não é? Eu não gosto disso, porque eu não consigo conversar com as pessoas, eu não consigo ouvir a dor delas. Então quando a gente tem 10 casais, que são 20 pessoas, ou 60, como o do João, ou o outro que a gente faz com 15 pessoas, eu consigo ouvir. Olha que ideia. Quando eu consigo ouvir, eu me sinto ajudando de uma forma mais significativa, mais pontual. Caramba. Né? Obviamente que se eu pensar em termos de rentabilizar e monetizar, era melhor eu botar 200 pessoas numa sala, concorda? Sim. Mas esse não é o propósito do Luiz e da Lorena. Desse processo que vocês estão criando. Não é. Então, não. Parabéns, porque eu acho que você vai fazer a partir do dia 7. Cria uma agenda. Cria uma agenda. E você que está aí conectado, entenda sobre isso. Pega esse conteúdo, né? Se você curtiu, dispare para os seus amigos, principalmente para aqueles que você ama muito. E claro, se você quiser mandar para os seus inimigos, também não tem problema não, que a gente agradece. Afinal de contas, a audiência é importante para isso. E Luiz, assim, primeiro, é o que eu já falei pra você está convidado, tipo, Alex, eu quero fazer uma pílula diferente aqui, fazer uma coisa aqui, né? O nosso programa é pra isso mesmo, pra gente rir depois da superação desses desafios. Sim. Beleza? E se você quiser, siga a gente também nas nossas redes sociais, @oalexfigueiredoms, e claro, a nossa super nave mãe, @MediaMax, o nosso podcast, @pod.hirms. E se Deus quiser, até as próximas, hein? A gente tá junto aqui com boletos vencidos e pagos, tá bom? Beijo, tchau. Tchau.